Sou a Bia Kicis, hoje é dia 23 de junho e eu vim falar, vocês podem parecer que a minha página hoje aqui no Facebook, ela tá um pouco monotemática, eu estou abordando muito o tema do Jair Bolsonaro e a condenação, né? Quer dizer, a aceitação no Supremo da denúncia da Maria do Rosário, né? Ela fez uma representação à Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria da República apresentou uma denúncia que foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal na data de ontem. Mas realmente eu estou batendo bastante nessa tecla, porque eu, como advogada, uma pessoa sempre ligada na área do direito, eu fico muito preocupada com a decisão do Supremo Tribunal Federal. E eu vim compartilhar um pouco com vocês essa minha preocupação. Eu sei que muitas pessoas ficam indignadas, mas às vezes não sabem muito bem até o fundamento da indignação, mas tem aquela percepção, né, de que tem algo muito errado. Mesmo sem informação jurídica, todo mundo percebe que tem algo muito estranho, muito errado, que o Jair Bolsonaro está sendo tratado de uma forma indigna pela Corte Superior do Brasil. E eu vim exatamente mostrar isso para vocês com embasamento jurídico. O Supremo Tribunal Federal, por sua primeira turma, na data de ontem, ele fez uma decisão inédita, e não só inédita, como que contraria não só a Constituição Federal, a doutrina, como toda a jurisprudência do STF. Bom, eu colacionei aqui algumas decisões recentíssimas do Supremo Tribunal Federal, da mesma turma, tá? Em sentido contrário, da outra turma, que é a segunda turma, e até do pleno do Supremo. Então, eu vou começar falando aqui do inquérito 4177 do Distrito Federal, cujo relator, né, da ação foi o ministro Edson Fachin, que ontem julgou pelo acatamento da denúncia do Jair Bolsonaro. Essa decisão, o julgamento desse inquérito, gente, foi no dia 12 de abril deste ano, então é muito recente. Naquela ocasião, era uma ação movida contra o Jean Willis, ok? Meu velho conhecido, Jean. E aí o tribunal, a primeira turma do Supremo, entendeu naquele caso que o artigo 53 caput da Constituição Federal, né, que ele diz que ele, ao conferir imunidade, né, parlamentar, né, significa o seguinte, olha o que diz o acordo. Incidência da regra imunizante, mesmo sendo as palavras ofensivas proferidas fora do recinto parlamentar. O que não foi o caso do Bolsonaro, que foi dentro, foi ali no Salão Verde. A regra do artigo 53 da Constituição Federal confere ao parlamentar uma proteção adicional ao direito fundamental de todos. Todos nós temos um direito fundamental, que é o direito à liberdade de expressão, que está previsto no artigo 5º, incisos 4 e 9 da Constituição Federal. Mas aqui o Supremo está entendendo que a Constituição confere ainda um outro direito ao parlamentar, mesmo quando evidentemente enquadráveis em hipóteses, vejam bem, de abuso do direito de livre expressão. As palavras dos parlamentares, aí uma coisa importante, desde que guardem pertinência com a atividade parlamentar, estarão infensas à persecução penal. Isso significa que qualquer que seja a ofensa que o parlamentar tenha feito, desde que guarde relação com a atividade parlamentar. Ou seja, não foi feito assim, um deputado tem um vizinho, foi lá xingar o vizinho, aí, não, eu sou imune. Não, aí não vale, porque não estava na atividade parlamentar. Ou mesmo o caso lá do Jean Willis, né, comigo, que eu acionei o Jean Willis e ele foi condenado, porque ali não era atividade parlamentar, eu não sou parlamentar. Ele veio me agredir no Facebook pelos meus vídeos, tá? Por uma foto, não tinha nada a ver com a atividade parlamentar dele. Bom, então, olha só, mesmo assim, tá? Quer dizer, dois parlamentares brigando, pode ser no plenário, pode ser fora do plenário, se tem a ver com a atividade parlamentar, a Constituição protege e ele não pode ser incriminado. Olha só,
configura absoluta na jurisprudência do STF a imunidade parlamentar, quando palavras tidas por ofensivas forem proferidas no recinto do parlamento, dispensando-se a configuração da pertinência entre as ofensas irrogadas e ao exercício da atividade parlamentar. Quer dizer, se for dentro do parlamento, se tiver ofensa dentro do parlamento, não precisa nem ter pertinência, tá dizendo aqui. Se for fora, tem que ter pertinência, tá? Tem que ter alguma coisa a ver com o cargo. Agora, se for dentro do parlamento, cara, um parlamentar xingar a mãe do outro, puxar o cabelo, chamar de feia, a Constituição protege, não sou eu que estou dizendo, é o Supremo que disse. Essa imunidade é absoluta. Bom, ficou vencido só, nesse caso, o Marco Aurélio, que tem por hobby ficar vencido, né, gente? Aí eu preciso dizer isso, quem conhece o ministro Marco Aurélio sabe que a coisa que ele mais gosta é ficar vencido. Às vezes ele fica vencido para o bem, às vezes para o mal. Ontem, no caso do Jair Bolsonaro, ele ficou vencido para o bem. Ele foi o único que votou de acordo com a Constituição e com a jurisprudência do Supremo. Às vezes ele fica vencido errado, né? Porque ele gosta mesmo de ficar vencido. Mas ontem o ministro Marco Aurélio acertou. Foi o único que votou com coerência, com acerto de acordo com a Constituição. Bom, mas não é só a primeira turma não, tem a segunda turma também. Olha só. A ação originária 2002, relator ministro Gilmar Mendes, tá certo? Bom, essa ação aqui, ela também foi julgada recentemente e diz o seguinte: ofensas em entrevistas a meios de comunicação de massa, postagens em rede social, tá? Tudo isso está sob o manto protetor da imunidade que alcança qualquer meio que seja empregado para propagar palavras e opiniões dos parlamentares. Agora tem uma decisão do Pleno, quer dizer, todos os ministros, os 11, como é que eles votaram no inquérito 3077, relator ministro Teori Zavascki, dia 27 de março de 2014, ofensas proferidas por senador para outro senador, tá? Críticas a antagonista político, inviolabilidade. Absolvição por atipicidade da conduta. Isso significa que quando um senador discute, xinga, briga com outro senador, um deputado com outro deputado, um parlamentar com outro, por razões das suas convicções políticas, tá certo? Cada um entende um jeito. Não há crime. A conduta é atípica. Não há crime. Foi exatamente isso que aconteceu no caso do Jair Bolsonaro com a Maria do Rosário. Ela defendia um estuprador, ele defendia penas severas para o estuprador, tá certo? Então, é uma briga doutrinária. Então, quando ela viu que ele estava falando mal lá, falando que deveria aumentar a pena, falando mal do nosso sistema, ela foi lá se meter na entrevista dele e falou que toda aquela violência dos estupradores era culpa dele. Ele disse, quer dizer que eu sou estuprador? Ela falou, chamou de estuprador. Ele falou, então você é uma vadia, sei lá o quê. Brigaram e é por isso que ele foi condenado. Agora vejam só, ministro Celso de Mello, saiu até uma reportagem agora, dia 21 de junho, no Estadão. Olha só. Ministro Celso de Mello, que é da segunda turma, um caso da Jandira Fegali e do Aécio Neves. O Aécio processou a Jandira Fegali, porque ela colocou no seu Twitter assim, Aécio, o Brasil precisa saber de um helicóptero carregado de drogas, PSDB, teu passado te condena. Então, falando que o Aécio estava ligado aí a drogas e tal, né? E aí o ministro Celso de Mello diz o seguinte, a imunidade parlamentar material, inviolabilidade como obstáculo constitucional à responsabilização penal ou civil de qualquer congressista, racione ofício ou propter officium. Essas palavras lindas, né? Usa-se aqui, tem que significar alguma coisa bonita também, que é o quê? O Supremo guardando a Constituição Federal, ao invés de estuprá-la. Estuprando, aqui está o Supremo, estuprando a Carta Magna, por mera perseguição ao Bolsonaro. É preciso que fique muito claro. Pela primeira vez, o Supremo Tribunal Federal recebe uma denúncia e abre um processo e transforma em réu um parlamentar que estava jogando de acordo com as regras constitucionais. Tá? Aqui também está dito, nessa decisão da segunda turma, que, olha só, as entrevistas jornalísticas, as transmissões para a imprensa de conteúdo de pronunciamento, as declarações veiculadas por mídia social, tudo isso, tá?
está protegido pelo manto da imunidade. Tais declarações estão protegidas desde que associadas ao desempenho do mandato, tá certo? Então, não poderia jamais o Jair virar réu num caso como esse. É estarrecedor, é muito triste a gente ver o Supremo seguindo um projeto de poder que está inclusive previsto no caderno de teses do PT, caderno de tese de 2015, onde ele coloca claramente que só tem um jeito, que é cassar o mandato de Jair Bolsonaro. E o Supremo está se prestando a isso. E eu quero dizer o seguinte, gente, eu fiquei estarrecida já quando, há um tempo atrás, né, o Supremo rasgou a Constituição no caso do Eduardo Cunha. Eu vim para as redes dizer isso e falei o seguinte: jamais o Supremo poderia ter feito o que fez, de suspender o mandato de um parlamentar sem que ele tivesse processado, sem que ele tivesse condenado, tá? E falei o seguinte: olha, o próximo deve ser o Jair Bolsonaro. Na época eu falei. E naquele caso do Cunha, todos os ministros falaram o seguinte: olha, isso é um caso excepcional, isso não vai virar regra. Como é? O Supremo reconhece a excepcionalidade de um julgamento e mais, o ministro Teori, relator, reconheceu que não havia previsão constitucional para fazer isso e fez. E foi por 11-0, o que é uma coisa muito estranha. Um julgamento a jato, ninguém pede vista, quer dizer, é de arrepiar os cabelos, tá? E eu quero dizer o seguinte, tudo isso aqui que eu tô falando é porque eu defendo a Constituição, eu sou contra essa história de direito achado nas ruas, ativismo judicial, tá? Ministro virando legislador, né? Ministro afrontando, violando as prerrogativas, tá? De um outro poder, no caso aí o poder legislativo. E pode dizer, então você defende aí a Constituição, mas e no caso da presunção de inocência que o Supremo está querendo voltar atrás, né? No caso da presunção de inocência, a gente tem que entender também que está prevista na Constituição que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de uma decisão, não significa aí que a pessoa não possa ser presa, porque é apenas uma presunção de inocência. Então, a pessoa que já foi condenada em segunda instância, é claro que essa presunção tem que ceder lugar, né, a possibilidade de que a pessoa seja recolhida à prisão, seja presa, mas ela vai ter direito aos recursos que se seguem, recurso especial, recurso extraordinário, tá certo? Então, assim, eu defendo que a Constituição seja cumprida em todos os casos, tá? E ao passo que os advogados, né, que estão defendendo aí, no caso do Cunha, acharam bonito, os juristas todos acharam bonito, no caso do Jair Bolsonaro estão achando bonito, né? Só porque isso está acontecendo por alguém que é desafeto deles, tá? Mas quando a gente permite que o Supremo viole as regras constitucionais para prejudicar um desafeto nosso, nós estamos abrindo as portas para que isso um dia aconteça em nosso desfavor ou de amigos nossos. Então vamos ficar de olho, nós não podemos esmorecer, temos que continuar lutando. Defender o Jair Bolsonaro nesse caso significa defender a República, defender a ordem, defender a Constituição Federal. E é com isso que eu encerro, fazendo um apelo para que todos os cidadãos que não concordam com o que foi feito pelo Supremo e que têm a justiça como um valor, venham para as ruas, participem das nossas campanhas, hashtag STF sem partido já, hashtag somos todos Bolsonaro e vamos nos manifestar para que o Bolsonaro seja absolvido e a gente nunca mais tenha que viver esse pesadelo de ver um Supremo bolivariano traindo a nossa nação. Obrigada. Ele fica vencido para o bem, às vezes para o mal. Ontem, no caso do Jair Bolsonaro, ele ficou vencido para o bem. Ele foi o único que votou de acordo com a Constituição e com a jurisprudência do Supremo. Às vezes ele fica vencido errado, né? Porque ele gosta mesmo de ficar vencido. Mas ontem o ministro Marco Aurélio acertou. Foi o único que votou com coerência, com acerto de acordo com a Constituição. Bom, mas não é só a primeira turma não, tem a segunda turma também. Olha só. A ação originária 2002, relator ministro Gilmar Mendes, tá certo? Bom, essa ação aqui, ela também foi julgada recentemente
E diz o seguinte: ofensas em entrevistas a meios de comunicação de massa, postagens em rede social, tá? Tudo isso está sob o manto protetor da imunidade, que alcança qualquer meio que seja empregado para propagar palavras e opiniões dos parlamentares. Agora tem uma decisão do Pleno, quer dizer, todos os ministros, os 11, como é que eles votaram no inquérito 377, relator ministro Teori Zavascki, dia 27 de março de 2014, ofensas proferidas por senador para outro senador, tá? Críticas a antagonista político, inviolabilidade. Absolvição por atipicidade da conduta. Isso significa que quando um senador discute, xinga, briga com outro senador, um deputado com outro deputado, um parlamentar com outro, por razões das suas convicções políticas, tá certo? Cada um entende um jeito. Não há crime. A conduta é atípica. Não há crime. Foi exatamente isso que aconteceu no caso do Jair Bolsonaro com a Maria do Rosário. Ela defendia um estuprador, ele defendia penas severas para o estuprador, tá certo? Então, é uma briga doutrinária. Então, quando ela viu que ele estava falando mal lá, falando que deveria aumentar a pena, falando mal do nosso sistema, ela foi lá se meter na entrevista dele, aquela da mesma turma, tá? Em sentido contrário, da outra turma, que é a segunda turma, e até do Pleno do Supremo. Então, vou começar falando aqui do inquérito 4177 do Distrito Federal, cujo relator, né, da ação foi o ministro Edson Fachin, que ontem julgou pelo acatamento da denúncia do Jair Bolsonaro. Essa decisão, o julgamento desse inquérito, gente, foi no dia 12 de abril deste ano, então é muito recente. Naquela ocasião, era uma ação movida contra o Jean Willis, ok? Meu velho conhecido, Jean. E aí o tribunal, a primeira turma do Supremo, entendeu naquele caso que o artigo 53 caput da Constituição Federal, né, que ele diz que ele, ao conferir imunidade, né, parlamentar, né, significa o seguinte, olha o que diz o acordo: incidência da regra imunizante, mesmo sendo as palavras ofensivas proferidas fora do recinto parlamentar. O que não foi o caso do Bolsonaro, que foi dentro, foi ali no Salão Verde. A regra do artigo 53 da Constituição Federal confere ao parlamentar uma proteção adicional ao direito fundamental de todos. Todos nós temos um direito fundamental, que é o direito à liberdade de expressão, que está previsto no artigo 5º, incisos 4 e 9 da Constituição Federal. Mas aqui o Supremo está entendendo que a Constituição confere ainda um outro direito ao parlamentar, mesmo quando evidentemente enquadráveis em hipóteses, vejam bem, de abuso do direito de livre expressão. As palavras dos parlamentares, aí uma coisa importante, desde que guardem pertinência com a atividade parlamentar. Sob aqui, hoje é dia 23 de junho, e eu vim falar, vocês podem parecer que a minha página hoje aqui no Facebook, ela tá um pouco monotemática. Eu estou abordando muito o tema do Jair Bolsonaro e a condenação, né? Quer dizer, a aceitação no Supremo da denúncia da Maria do Rosário, né? Ela fez uma representação à Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria da República apresentou uma denúncia que foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal na data de ontem. Mas realmente eu estou batendo bastante nessa tecla, porque eu, como advogada, uma pessoa sempre ligada na área do direito, eu fico muito preocupada com a decisão do Supremo Tribunal Federal. E eu vim compartilhar um pouco com vocês essa minha preocupação. Eu sei que muitas pessoas ficam indignadas, mas às vezes não sabem muito bem até o fundamento da indignação, mas tem aquela percepção, né, de que tem algo muito errado. Mesmo sem informação jurídica, todo mundo percebe que tem algo muito estranho, muito errado, que o Jair Bolsonaro está sendo tratado de uma forma indigna pela Corte Superior do Brasil. E eu vim exatamente mostrar isso para vocês com embasamento jurídico. O Supremo Tribunal Federal, por sua primeira turma, na data de ontem, ele fez uma decisão inédita, e não só inédita,
como que contraria não só a Constituição Federal, a doutrina, como toda a jurisprudência do STF. Bom, eu colacionei aqui algumas decisões recentíssimas do Supremo Tribunal Federal, estarão infensas à persecução penal. Isso significa que qualquer que seja a ofensa que o parlamentar tenha feito, desde que guarde relação com a atividade parlamentar, ou seja, não foi feito assim, um deputado tem um vizinho, foi lá xingar o vizinho, aí não, eu sou imune, não, aí não vale, porque não estava na atividade parlamentar. Ou mesmo o caso lá do João Willis, né, comigo, que eu acionei o João Willis, ele foi condenado, porque ali não era atividade parlamentar, eu não sou parlamentar, ele veio me agredir no Facebook pelos meus vídeos, tá, por uma foto, não tinha nada a ver com a atividade parlamentar dele. Bom, então, olha só, mesmo assim, tá? Quer dizer, dois parlamentares brigando, pode ser no plenário, pode ser fora do plenário. Se tem a ver com a atividade parlamentar, a Constituição protege e ele não pode ser incriminado. Olha só, configura-se absoluta na jurisprudência do STF a imunidade parlamentar quando palavras tidas por ofensivas forem proferidas no recinto do parlamento, dispensando-se a configuração da pertinência entre as ofensas irrogadas e ao exercício da atividade parlamentar. Quer dizer, se for dentro do parlamento, se tiver ofensa dentro do parlamento, não precisa nem ter pertinência, tá dizendo aqui. Se for fora, tem que ter pertinência, tá? Tem que ter alguma coisa a ver com o cargo. Agora, se for dentro do parlamento, cara, um parlamentar xingar a mãe do outro, puxar o cabelo, chamar de feia, a Constituição protege, não sou eu que estou dizendo, é o Supremo que disse, essa imunidade é absoluta. Bom, ficou vencido só, nesse caso, o Marco Aurélio, que tem por hobby ficar vencido, né, gente? Aí eu preciso dizer isso, quem conhece o ministro Marco Aurélio sabe que a coisa que ele mais gosta é ficar vencido. Às vezes, e falou que toda aquela violência dos estupradores era culpa dele. Ele disse, quer dizer que eu sou estuprador? Ela falou, chamou de estuprador. Ele falou, então você é uma vadia, sei lá o quê. Brigaram, e é por isso que ele foi condenado. Agora vejam só, ministro Celso de Mello, saiu até uma reportagem agora, dia 21 de junho, no Estadão. Olha só. Ministro Celso de Mello, que é da segunda turma, um caso da Jandira Fegali e do Aécio Neves. O Aécio processou a Jandira Fegali, porque ela colocou no seu Twitter assim, Aécio, o Brasil precisa saber de um helicóptero carregado de drogas, PSDB, teu passado te condena. Então, falando que o Aécio estava ligado aí a drogas e tal, né? E aí o ministro Celso de Mello diz o seguinte, a imunidade parlamentar material, inviolabilidade como obstáculo constitucional à responsabilização penal ou civil de qualquer congressista, racione ofício ou propter officium. Essas palavras lindas, né? Usa-se aqui, tem que significar alguma coisa bonita também, que é o quê? O Supremo guardando a Constituição Federal, ao invés de estuprá-la. Estuprando, aqui está o Supremo, estuprando a Carta Magna, por mera perseguição ao Bolsonaro. É preciso que fique muito claro. Pela primeira vez, o Supremo Tribunal Federal recebe uma denúncia e abre um processo e transforma em réu um parlamentar que estava jogando de acordo com as regras constitucionais. Tá? Aqui também está dito, nessa decisão da segunda turma, que, olha só, as entrevistas jornalísticas, as transmissões para a imprensa de conteúdo de pronunciamento